quando a gente acredita que existe um propósito na nossa vida. Exatamente. E que quando a gente dá legalidade para que isso aconteça, tudo flui, às vezes de uma forma que a gente não espera, mas quando a gente olha para trás, a gente percebe que precisava ser desse jeito, senão a gente não tinha chegado aqui. Nunca tire a esperança de quem vem em busca de esperança. Nós somos médicos, nós não somos Deus. Muitas vezes o que a medicina não alcança, Deus alcança. Fala, verdadeiros harmonizadores! E para você que um dia será meu próximo paciente, seja bem-vindo também. Esse é o HitCast, um podcast para quem quer alinhar técnica, propósito e transformação. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é cirurgiã plástica há mais de 18 anos, fez parte do time de coordenação do Hospital São Luís por mais de 10 anos consecutivos. Hoje ela é líder de cirurgia plástica corporais da One Medical Group, que inclusive é sócia fundadora da empresa na qual eu tenho o prazer de fazer parte também. Eu estou aqui com ninguém mais do que Nicole Dyer. Inclusive, gente, ela tem um nome assim bem extenso, mas como eu não tenho dificuldade de falar o nome todo, fala o nome todo e fala a importância desses sobrenomes, que eu já sei que tem um peso muito grande para você. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui participando do seu podcast. É uma honra muito grande poder dividir com vocês um pouquinho a minha história, a minha trajetória até aqui. E falando do meu nome é Nicole Dyer Kozer Capovilla. É importante falar ele inteiro, porque se eu esquecesse o Dyer, meu avô ia ter um treco. O Kozer, o meu pai, né? Também ia ficar muito chateado comigo, os dois médicos, que inclusive foram a minha inspiração. Quem te motivou, né? Exatamente. E o Capovilla do maridão que paga as contas, Rapaz, né? E pensa no marido bravo que ela tem. Miguel. Tô brincando. Ele é um amor carrasco. Porque, gente, ele tá aqui todos os dias na clínica. Inclusive, gente, Nicole tá se sentindo em casa, porque esse ambiente é a clínica que a gente trabalha todos os dias, né, Nicole? Com certeza. Olha, eu queria iniciar, apesar de você já ter tanta experiência, né, dentro da medicina, uma experiência também muito extensa dentro da cirurgia plástica, eu queria iniciar, assim, para eu também, apesar de eu te conheço, mas queria saber um pouco mais de quem é a Nicole, e os telespectadores também acredito que estão muito interessados em descobrir um pouco mais sobre você, mas não falando da medicina em si, eu queria que falasse um pouco da sua história, né? O que fez você chegar até aqui hoje, onde você está? Falar um pouquinho dessa sequência, eu vi que você falou que seu pai também é médico, seu avô também foi médico, olha que legal. Então, acho que a família faz isso, né? Na minha família, eu acho que a gente tem mais de 15 dentistas, então fui pouco influenciado na minha família. Então, conta um pouquinho dessa história pra gente. A minha história foi um pouco parecida. Então, eu já nasci numa família de médicos, e onde meu pai e meu avô eram minhas maiores inspirações. Então, desde pequena, medicina sempre foi a opção. Eu nunca tive o plano B. Outra opção. Não. Sempre foi a medicina. E eu gosto de falar que a medicina foi um chamado, assim, na minha vida. Que a ideia de cuidar, de transformar a vida das pessoas, sempre foi uma coisa que sempre mexeu comigo. E como eu tinha esses exemplos dentro de casa, ainda me deixava ainda mais te motivava convicta, mais ainda, né? Exatamente, de que esse era o caminho. E eu sou muito satisfeita como médica, sou muito feliz, eu faço com muito amor, sou uma apaixonada mesmo pela medicina e quero que eles tenham muito orgulho aí de toda essa minha trajetória, do que a gente construiu nesses anos. Seu pai é vivo ainda? Meu pai é vivo, meu avô infelizmente faleceu, já vai fazer 5 anos agora em dezembro. Mas também é uma inspiração para a família toda, como com médico. certeza, eu nem posso falar dele que eu vou começar a chorar aqui. Que ele realmente... A gente, desculpa. Pode chorar. Olha, gente, e o pai dela, inclusive, é um médico, não inspiração só para ela, ele é inspiração para toda a classe mesmo, porque ele tem um hospital, né? Acho que é em Curitiba. Em Londrina. Em Londrina. Então, é um médico que realmente veste a camisa mesmo de cuidado com o paciente.
E engraçado que eu bato tanto nessa tecla, todos os podcasts, ou às vezes na rede social vocês vão ver eu falando sobre isso, da importância de tratar o paciente como único. E isso vem de berço. Então, assim, ela já dentro da área da medicina, ela teve seu pai, né, como exemplo, Sim. que realmente é um profissional de excelência que valoriza esse cuidado com o paciente. Sim. Meu pai também é dentista e eu tive... É engraçado que acaba que nossos pais viram nossos mentores, né? Sim. Então, meu pai, ele sempre foi, tipo, um dentista doidão, mas que ele sempre abraçava muito o paciente ao ponto de várias pessoas... A gente morava numa cidade de 15 mil habitantes, então várias pessoas que às vezes não tinham condições, ou às vezes era um domingo, um feriado, e tava com aquela dor de dente insuportável, ele largava tudo. Por quê? Por dinheiro? Não, porque às vezes ele nem recebia por isso, mas por amor ao paciente, por preocupar com o paciente. Tá? Na nossa vida, eu vi ela emocionada, é isso, porque realmente tem pessoas que viram inspiração mesmo na nossa vida, né? E na medicina mais intenso, porque meu pai era uma dorzinha de dente. Quando a gente fala de medicina, a gente fala sobre vida mesmo, né? De dar vida para a pessoa. Então, que legal, que gostoso isso, né? Saber que realmente a medicina não foi aleatório, tem raiz, né? Tem essência. Agora, eu ouvi o Miguel me falar uma vez que você é danadinha, que você entrou na faculdade muito mais nova do que todo mundo. Conta pra gente como que foi isso. Sim, quando eu entrei na faculdade eu tinha 16 anos. Meu Deus. Muito nova, né? Mas como eu sempre quis, nunca teve uma outra opção, então já tinha essa E condição. você é de Londrina? Sou de Londrina. Então nasci em formou Londrina. lá, estudou Na lá? verdade, não. Estudei em Marília. Fiz faculdade na FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília. E finalizei a faculdade e vim para São Paulo para fazer residência. Aí fez residência aqui. Fiz residência aqui de cirurgia geral e cirurgia plástica. Aí ficou quanto tempo trabalhando de cirurgia mesmo, assim? Já tem aí de formada, quase 19 anos. Aliás, 19 anos de formada. Mas já desde sempre, já trabalhando com cirurgia, né? Que mesmo quando eu fazia residência de cirurgia geral, já acompanhava outros plásticos e tudo. E também tive a oportunidade de conhecer o Dr. Sérgio, que opera comigo hoje. Que eu tive o prazer de conhecer também, um querido. Inclusive, a gente pode convidar ele depois para ouvir um podcast. Sim, sim. Que ele tem uma bagagem... Não, se vocês verem o rostinho dele, eles vão falar que ele tem quantos anos, né? Pelo menos aí uns 82. Não, tô brincando. Gente, ele tem carinha de 50, mas ele tem... 71. 50 ele tem de quase de carreira. Exatamente. Né? Ele é um cirurgião plástico muito reconhecido, inclusive um dos pioneiros em lipoaspiração no Brasil, né? Na verdade ele tem uma história muito bacana, que depois acho que vale a pena trazer para contar nos detalhes, mas ele é o meu segundo pai, foi meu mentor aí desde sempre. Então antes de você ser uma cirurgiã plástica, você já conhecia ele e acompanhava ele? Eu estava na residência de cirurgia geral quando eu conheci ele no Hospital São Luís. E aí já comecei a acompanhar o trabalho dele. Ele foi professor da Unicamp mais de 30 anos. Já morou fora do Brasil também. Então, assim, eu falo que o que eu aprendi com ele, livro nenhum ensina. Ele é a sua referência. Um grande mentor. Um grande mentor. E a gente tem uma cumplicidade, assim, que a gente aprende um com o outro todos os dias. Eles operam junto quase sempre, gente. Toda semana a gente vê o Dr. Sérgio aqui, quando é que ela no hospital, né? Exatamente. Então, eu vejo que como que eu cheguei na cirurgia plástica? Foi meio que um incentivo dentro da sua residência mesmo, depois de formado. Enquanto você estava fazendo medicina, você já pensava em ir para essa parte mais de estética, de cirurgia plástica ou não? Como que foi isso enquanto estava na faculdade? Então vamos lá. Na verdade, não. Eu entrei na medicina para fazer otorrino. Meu pai, otorrino. Na verdade, vários otorrinos na família. Meu avô também, na época dos meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, era oftalmo-otorrino-laringologia. Era uma especialidade única. E os dois eram, tanto por parte de pai, que infelizmente eu não conheci pessoalmente, que ele faleceu, meu pai estava no segundo ano da faculdade de medicina, e o meu avô por parte de mãe, que sim, esse era o meu melhor amigo, aí foi minha grande inspiração. E então eu entrei na faculdade já querendo... Com foco em ser otorrino. Com foco em ser otorrino, em ir fazer medicina, depois fazer residência, voltar para Londrina, com o pai. trabalhar com eles, trabalhar no hospital, e nada disso aconteceu.
Eu gosto do caminho mais difícil, né? Não é? Mas Ao é invés de eu sempre já- assim. Ao invés de eu já ir para uma cidade onde meu nome já era conhecido, já tinha uma carreira dentro da medicina, já tinha tudo me esperando, eu fiz questão de Mas complicar. eu acho que isso é quando a gente acredita que existe um propósito na nossa vida e que Exatamente. quando a gente dá legalidade para que isso aconteça, tudo flui, às vezes de uma forma que a gente não espera, mas quando a gente olha para trás, a gente percebe que precisava ser desse jeito, senão a gente não tinha chegado aqui. Aí eu vejo você falando isso, eu lembro da gente também. Então, meu pai é dentista, e nós 4 irmãos formamos em odontologia. E o que a gente pensava? Ah, vamos cada um especializar numa área, fazer uma clínica odontológica, onde meu pai vai ter a especialidade X, o Hit a Y, a D e Z. E quando a gente foi ver, mudou tudo. A gente ficou todo mundo na mesma especialidade, todo mundo trabalhando com harmonização. Então, hoje a gente olha para trás e fala, e se a gente tivesse falado assim, não, vamos fazer a clínica com cada um, a gente não tinha chegado onde a gente estava. E eu falo também, Nicole, inclusive, gente, todos os meus convidados são convidados que realmente também vivem isso, esse propósito. Quando eu conheci a Nicole, inclusive, nesse sofazinho aqui, nós batemos um papo, foi muito legal isso também. Com certeza. E assim, quando a mente bate, porque você vê que a pessoa vive o mesmo propósito que você. Então, Nicole não é diferente de mim, do tanto que eu falo. Ela realmente vive um propósito, né, Nicole? Exatamente. E até se ela... Vou dar oportunidade para ela falar sobre isso. Que agora a gente já sabe como foi a historinha dela, como que ela chegou aqui. Então, assim, a gente vive todos os dias, Nicole, com um paciente. Todos os dias, né? Com 3, 4, 5 pessoas diferentes, com traumas diferentes, com dores diferentes, com queixas diferentes. Eu falo que a gente tem que se transformar em 5 personalidades no mesmo dia, porque não é fácil você ouvir algumas coisas de alguns pacientes, você tem que entrar no mundo deles. Então fala um pouquinho pra gente como que é a sua experiência, inclusive, em hospital. Porque você ficou bastante tempo em hospital, então eu acredito que você participou de bastante coisas que às vezes fica no bastidor, né? Às vezes fala um pouquinho pra gente como que era isso, como que isso mexia com você, estar no hospital e participar, né, de alguns episódios com pacientes, como que era isso, se isso te motivava mais. Eu sempre gostei muito de trabalhar em hospital. Eu falo que não existia um dia igual. Todos os dias eram diferentes. E a gente tinha oportunidade de aprender com cada paciente, e também com os funcionários, com toda essa questão de diagnósticos diferentes, discutir casos e tudo mais. E sempre me motivava a estudar medicina como um todo, porque eu acho que a gente estética é muito importante, parece que é uma coisa que é fútil, de jeito nenhum, é uma coisa muito forte, mas a gente olhar o paciente como um todo e ter essa responsabilidade de que a gente está lidando com vidas, por mais que a gente Exatamente. são tratamentos que o paciente escolhe fazer para melhorar, para ter autoestima, e isso faz toda a diferença, porque isso melhora a gente dentro de casa, no trabalho e tudo mais. Só que é vida, né? E é tudo muito importante fazer tudo com muita segurança e tudo mais. E mesmo uma coisa bacana, assim, que eu gosto de sempre ressaltar dessa minha trajetória dentro do hospital, trabalhando no setor de emergência, onde eu era coordenadora, que, assim, por mais que a gente fizesse um atendimento de excelência, que o paciente fazia todos os exames, tinha diagnóstico, já estava sendo tratado, já estava melhor. Muitas vezes eu ia conversar e tentar entender um pouquinho ali se tinha alguma coisa que podia ajudar como coordenadora ou mesmo no diagnóstico e tudo. E mesmo assim, às vezes, paciente insatisfeito com algumas coisas, e aí eu ia ver. Tentar diagnosticar o que estava acontecendo. Exatamente, mas às vezes daí quando a gente parava para pensar e analisar era um problema de comunicação às vezes, porque num ambiente de emergência que você não tem muito tempo de conversar, de sentar, de Dar entender, de dar atenção. atenção, exatamente, de entender um pouquinho do contexto familiar, do que está trazendo essas dores ou problemas, enfim, isso tudo me deixava frustrada. Eu falava, meu Deus, como assim? Tá tudo perfeito, o paciente tem diagnóstico, tá tratando, já tá melhor, e ainda assim não tá 100% satisfeito. E aí eu
eu sempre pensei, falei, isso é questão de realmente a gente colocar o paciente no centro da jornada e escutar ele no 360, sabe? E entender que tudo pode ter corroborado ali para ele estar doente ou por estar ali, isso eu acho que é muito importante. E uma coisa assim que a gente falou um pouquinho ali de família, que é uma coisa que desde pequena eu escutava meu avô falando e depois quando médica também ele sempre reforçava e falava comigo assim, que teve um caso que ele atendeu uma paciente que ele gostava mais da oftalmo do que da otorrino, das especialidades. E chegou uma paciente, uma senhora completamente assim cega, com o olho todo esbranquiçado e assim, realmente a medicina não tinha tratamento para ela. Era realmente ali, era o destino ela não enxergar e tudo mais. Na época, talvez hoje fosse diferente, mas na época não. E era aquele olho branco, sabe, que era ruim, as pessoas olhavam de uma maneira que realmente trazia até um pouco de repulsa. E daí, quando ela passou pelo meu avô e ela fez uns questionamentos em relação tanto ao diagnóstico e perspectiva de melhora e tudo mais, e tratamentos, e ele trouxe esperança para ela. Não, calma, vamos ver o que dá para fazer para Ainda não melhorar é o assim, assim, fim. exatamente, sempre assim e tal. E depois ele falou que ele foi questionado por outros colegas e até pelos próprios funcionários que trabalhavam com ele no hospital dele na época, né? Falou, mas doutor Jorge, pelo amor de Deus. Por que você já não falou logo a verdade? Exatamente, não tinha o que fazer com a mulher e tal. Aí ele me falou uma coisa que assim, eu carrego comigo assim e quero passar isso para quem está aí se Conselho, formando, né? começando, exatamente. Ele virou para mim e falou assim: nunca, nunca tire a esperança de quem vem em busca de esperança. Nós somos médicos, nós não somos Deus. Muitas vezes o que a medicina não alcança, Deus alcança. Verdade. Então ele sempre falou isso me marcou muito, assim, e realmente isso, e eu como cristã, eu realmente acredito nisso, e que é muito importante a gente não tirar a fé, a esperança das pessoas que vêm em busca dela, né? Sim. Olha, você falando a questão do hospital, às vezes vocês conseguiram diagnosticar uma das principais culpas da insatisfação de vários pacientes em hospitais, né? Porque tá tudo bem, eu tenho uma enfermidade, eu tenho um problema de saúde, eu vou em busca desse tratamento num hospital, eu encontro a solução, mas eu vou embora insatisfeito. E aí a gente chega num assunto que eu bato muito nessa tecla, eu sempre falo sobre isso, da importância de ter um relacionamento com o paciente, de conectar com ele, de tentar entrar dentro do mundo desse paciente, entender realmente o que ele está passando, o que causou talvez esse problema de saúde ou essa enfermidade que talvez foi causado por um trauma, por algum problema emocional que esse paciente teve, e dentro de, não vou falar todos, mas a maioria dos hospitais a gente não consegue ter esse tempo com o paciente. Eu lembro do meu avô falecido falar assim: Rit, vocês precisam fazer medicina e formar, porque vocês vão ganhar muito dinheiro fácil. Toda dorzinha que eu tenho, vou te levar no médico. Aí eu chego no médico, sento. Quando eu sento na cadeira, o médico fala: o que você tá sentindo? O que mais? Ah, tá. Então, ó, você vai procurar esse médico e vai comprar esse remédio. Tchau. E aí fica lá meus R$500, meus R$1.000, ou seja, ele já tinha na mente dele que os atendimentos médicos é assim, né? Robotizado. Cheguei de jaleco, você tem o quê? Toma isso. Mas ninguém conversa, não bate o papo, não senta. E quando a gente fala sobre... Eu acabei de falar sobre saúde, falei sobre enfermidade. Eu gosto muito de falar a Organização Mundial da Saúde. O que ela fala que é saúde, né? A Organização Mundial fala que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença e de enfermidade. O que isso quer dizer? Que talvez a pessoa não precisa ter uma ausência, estar doente ou estar enferma para ter falta de saúde.
uma simples manchinha que ela tiver aqui nessa região, ou qualquer outro lugar, uma verruguinha, que isso atrapalhe ela de ser feliz ou de sair de casa, eu já estou atrapalhando ela a ter saúde. Então, quando a gente fala, porque agora a gente está nesse mundo da estética, hoje a Nicole opera, deixa os corpos tudo modeladinho, bonitinho, o rosto esticadinho. Então, a gente trabalha com estética, mas diretamente a gente devolve saúde para muitas pessoas que está com quadro de depressão, que está com a autoestima lá embaixo, né? Que a gente tem esses exemplos até de pessoas que achavam que a autoestima estava boa e só depois que fez o procedimento que realmente percebe que tem isso. Então, eu acho que dentro desse comentário que eu fiz agora, né, de realmente devolver saúde e ter essa possibilidade de bater um papo, que é algo que você prioriza muito, vamos entrar nesse assunto agora de como que foi essa transição sua. Vou sair do hospital, quero ter uma clínica, é um sonho, por que que é um sonho, o que que eu pensava em ter? Fala um pouquinho pra gente sobre essa transição. Sim, uma coisa que eu gosto sempre de falar também, e que tendo a oportunidade de ter tido todos esses anos dentro do hospital, onde a gente tinha uma medicina de ponta com profissionais de todas as especialidades à nossa disposição para a gente discutir qualquer caso de qualquer âmbito ali. E a gente unir forças ali, né, para poder sempre em prol do paciente, né, buscando ali a cura ou a melhora, enfim. E eu acho que na estética não é diferente, né? E vendo tudo isso e sendo uma apaixonada pela medicina, eu sempre pensei que, assim, eu acho que ninguém é bom em tudo. Por mais que você fale, e aí, Nicole, você opera tudo. Dentro da cirurgia plástica, praticamente Eu sei tudo. fazer tudo, né? Sei fazer tudo, exatamente. Agora, eu acho que a gente ter a humildade de saber que existem pessoas que podem compor e que podem fazer melhor e a gente unir forças para entregar resultados melhores, colocando nosso paciente no centro da jornada, isso é incrível. E foi aí que nasceu a ideia de ter uma clínica onde eu pudesse entregar mais para os meus pacientes. O consultório anterior que eu atendia, fiquei por 11 anos lá, de um grande amigo, colega que eu admiro demais, é um mastologista, Dr. João Queda, que era nos Jardins, um consultório incrível também, fui muito feliz lá, 11 anos lá, só que ele tinha 2 salas, né, então era um pouco menor e tudo mais, então eu não tinha nem espaço físico e como eu também tinha esse cargo de coordenação no hospital, eu também não tinha tempo também de ficar mais no consultório e tudo mais. Então, eu acabava focando mais nas cirurgias mesmo. Então, o paciente que vinha era mais para operar as tecnologias, que eu sempre gostei muito de tecnologia e tudo mais, inovação, só que eu usava dentro do centro cirúrgico, né? Não na clínica. Mas hoje, ainda mais que tem muita coisa bacana para refinar os resultados. E eu acho que o legal da cirurgia plástica é realmente os detalhes. É a gente se atentar que cada detalhe faz diferença e buscar sempre estar junto de profissionais que façam melhor que você. Então, assim, Que soma, que né? somem. E isso é um grande desafio, porque as pessoas até crescem, né? Sozinhas. Quem Sim. se capacita e tudo cresce sozinho. Mas juntos eu acho que o crescimento Fica é ainda mais maior, fica mais forte. E tendo essa ideia de ter um lugar maior onde eu pudesse compor o time, colocar outros especialistas que fazem outras coisas que eu não faço para complementar os resultados e trazer ainda mais satisfação dos meus pacientes, que eu idealizei ao ano, né, hoje, que era um sonho e realmente hoje ele é real, né? Oh, que bom eu ouvir isso. Era um sonho Isso, e hoje é real. Então, eu já vou só pegar um gancho antes de você continuar claro. e passa uma pequena mensagem dentro das suas palavras, ou pequena ou grande, não sei, de profissionais talvez que tá assistindo a gente, ou médico, ou dentista, que às vezes tem um sonho que todo sonho parece no início ser muito distante, né, Nicole? Sim. Todos os sonhos. Eu falo que assim, eu sou muito sonhador desde pequeno e vamos dizer que a maioria desses sonhos já se concretizaram, mas quando Deus realiza um sonho na nossa vida, parece que aparece mais um, né? É sempre assim. Então, assim, um conselho
que você daria para esses profissionais de que tem um sonho, mas às vezes parece tão distante, não quer seguir? O que você acha que foi o seu maior motivador a acreditar que isso ia acontecer e que inclusive aconteceu com uma maestria muito grande, né? O que você acha que são os pilares que te ajudou a concretizar esse sonho? Porque também não adianta a gente ficar sentado esperando esse sonho realizar, Não, né? não, não. Eu costumo dizer que, assim, para mim, a cirurgia plástica é um tripé ali, que é ciência, técnica e arte. Show. Eu acho que combinando essas três coisas, a gente consegue ter resultados de excelência e a medicina não aceita estagnar. A gente precisa estar sempre se capacitando, estar sempre querendo melhorar, Se atualizar. Buscar informações em todos os cantos e com outras pessoas de outras áreas também que venham a agregar, né? E o mais importante é não ter medo. O medo limita muito a gente. Eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem que realmente focar e fazer acontecer. Não cai do céu, obviamente, né? Mas não pode ter medo. Na Bíblia está escrito não temas 366 vezes. Que é para todos os dias a gente lembrar que a gente não pode ter medo. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, exatamente. Então, assim, não ter medo, eu acho que é um conselho que eu daria. E se lá atrás, inclusive, quando virou essa chavinha de empreender também, né, de não só ficar como cirurgiã plástica e fazendo, se eu tivesse tido essas orientações, talvez eu teria empreendido antes. Mas eu acho que é tudo no tempo de Deus também, né? Não adianta a gente querer colocar carroça na frente dos bois, né? E tudo tem que acontecer. Eu falo que Deus não demora, ele capricha, né? Sim. E talvez se tivesse acontecido antes, talvez a gente não estaria juntos hoje, ou não sei, né? Não tem como prever as coisas. Mas eu acho que o maior conselho é esse, de não ter medo. E se você tem esse sonho, ele pode parecer distante, mas você lutando, você tendo perseverança. Pessoas que te incentivam, né? Seguindo pessoas que você admira e tudo mais. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu vejo também a grande, até de emocionar, a grande parceria que você tem com seu esposo também, né? Com o Miguel, que eu acredito que foi um dos maiores incentivadores seu, né? Apesar de... Eles trabalharam juntos em quantos anos? Pelo menos aí uns 14. Uns 14 anos juntos. Então, ela já foi chefe dele no hospital, ele já foi chefe dela no hospital. Sim. E ela é meio carrasca, ela fala que nunca viu ele chorar, mas o dia que ela se despediu do hospital... Exatamente. Foi a primeira vez que ele conseguiu chorar mais que eu, sim, sim. E aí, hoje, ele também, né, faz parte do grupo, então... Acredito que ter pessoas do seu lado que te apoia, que pega na sua mão. E aí, eu até postei um vídeo recentemente falando sobre um dos maiores inimigos que a águia tem, que é o corvo. E no meio da nossa caminhada, da nossa jornada, a gente tem pessoas que pegam na mão da gente, que apoia, que incentiva, que te puxa para frente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uns corvos que sobe nas costas da gente, que é os amigos, né, que abraça, mas que tá lá picando o pescocinho da águia o tempo todo, tentando fazer com que ela desista, com que ela fique sem pena, sem força. E na nossa caminhada isso acontece mesmo, e não é poucas vezes, são muitas vezes. E aí eu falei o que nesse vídeo? Que o que a águia faz neste momento? Ela começa a voar. Ela começa a voar, e ela voa muito alto, né? Ela voa tão alto que o corvo passa a não conseguir respirar mais. E aí o que acontece? Ele não consegue, fica sem oxigênio e cai. Então na nossa vida eu acredito que é isso. Quando a gente tem um objetivo e a gente decide caminhar, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, eu quero ir. Quando o corvo aparecer, quanto mais corvo subir nas nossas costas, por mais que esteja pesado, mais ainda a gente tem que bater asas e mais a gente voar. Porque se a gente permanece no mesmo lugar e sentindo o peso desse corvo, ele vai começar a picar mesmo e a gente acaba desistindo. E parece que é uma informação que
precisa ser entregue para esses telespectadores, porque parece que todo podcast, quando eu peço um conselho, a pessoa fala sobre o medo. E eu bato muito nessa tecla, que a águia também sente medo, mas ela passa por cima dele. Eu sempre falo sobre isso. Então, talvez é um recado para você que está assistindo o podcast, que chega de ter medo, não é isso? Tá com medo? Ah, Rit, mas eu não consigo. Então vai com medo mesmo. Porque eu vejo a Vitória às vezes fala que o maior sabotador somos nós mesmos. A gente se sabota o tempo todo. Então, um conselho de uma pessoa que tem experiência, que já está aí com quase 20 anos de carreira, que conseguiu chegar onde ela sonhou, que quem tiver o prazer de vir conhecer a clínica vai ficar apaixonado mesmo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, vou aproveitar essa oportunidade. Mas eu acho que é um recado que acho que está sendo preciso ser entregue em todos os podcasts. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Então, e aí a gente vê essa parceria que eu estava falando dela, do esposo dela, que é uma graça, inclusive, e a gente ter pessoas do nosso lado também que nos incentiva, às vezes, essas pessoas que vai falar assim, não, voa mais alto um pouquinho, o corvo tá aí nas suas costas, mas vai que você consegue, voa. Ah, mas eu não sou capaz. Não, você é capaz sim. Então, na minha vida aconteceu isso, né? Ter pessoa do nosso lado que te incentiva, fala, não, você não é quem você tá achando que é, você é quem Deus te criou para ser, então você consegue voar mais um pouquinho, vai, você consegue. Acho que isso é muito importante. E aí, show, chegou, realizou seu sonho, né, que essa clínica é incrível. Então, conta pra gente um pouquinho quais são as diretrizes dessa clínica, o que realmente vocês priorizam dentro da clínica, né? Ah, eu tinha um sonho porque eu queria fazer isso e isso com o paciente. Então conta pra gente que eu já sei um pouco, né? Conta pro pessoal. Qual que é o princípio da clínica, o que a gente realmente preza hoje em atendimento, enfim, com os pacientes. Eu costumo dizer, principalmente aqui em São Paulo, que tem em cada esquina uma clínica de cirurgia plástica, estética, dermatologia, mais linda que a outra, mais luxuosa, com muita tecnologia, com tudo isso, e isso é importante, é necessário, tem que ter. Só que o que eu quis trazer de diferente é que aqui na One eu quero que todo profissional que trabalha aqui com a gente se sinta um pouco dono e que tenha o mesmo propósito de entrega de resultado, com muito respeito, porque a medicina é isso, né? A gente respeitar o paciente também e o cuidado, o acolhimento, e realmente ter uma experiência de atendimento diferente, onde em um único lugar a gente encontra profissionais que entregam o melhor de cada área para a gente conseguir deixar satisfeito, né? E ter porque é muita responsabilidade, né? Você ter um paciente junto com você dentro do seu consultório, pelo menos eu levo isso na minha prática, cada história de cada paciente faz parte do meu legado. Então eu tenho muita responsabilidade sobre tudo que eu vou propor de tratamento e o que eu vou entregar de resultado e todo o caminho que ele vai percorrer para chegar lá. E tendo outros profissionais juntos, com olhares diferentes, com experiências diferentes, a gente ter essa proximidade de estar discutindo os casos, de entregar realmente o que tem de melhor para o paciente, isso para mim é o que me fez, né? Que te motiva. Exatamente, me motivou e me motiva todos os dias. E é isso. Eu falo que a experiência do paciente, que realmente é o que a gente preza aqui nessa clínica, né? E a experiência do paciente, ela começa desde o comercial, né? Então, talvez você que é profissional, que está assistindo o podcast, a importância de você ter um bom treinamento com a sua equipe, para que não basta só você ser diferente na clínica, só você atender o paciente de uma forma diferente, com esse acolhimento, mas começar lá no comercial, desde o atendimento pelo WhatsApp, pelo telefone, quando chega na recepção, a recepção é a mesma coisa. A gente tem esse jeitão mineiro, a Nicole é quase que mineira, viu, gente? Eu tô quase mineira. Então, a importância desse acolhimento ser com a equipe inteira, ter esse treinamento, né? Porque a gente realmente preza por isso mesmo. Sim. E hoje,
Volta lá no início do podcast, a história que ela falou do hospital, que ela percebia que mesmo o paciente já sem a enfermidade, né, já curado, ainda sentia essa dor. E hoje é o que falta no mercado, não só na área da saúde. Se você vai numa loja de roupa, você vai num restaurante, você vai comer um cachorro quente que seja, você está com a expectativa de ser bem atendido. Você já está assim, na retaguarda, né? Se me tratar mal, eu não volto mais. E principalmente dentro da nossa área, parece que vira um negócio muito robótico. Todo mundo pensando só em dinheiro, todo mundo fazendo curso só por causa de faturamento. Parece que virou uma disputa de ego ridícula, né? E aí eu conto um pouco da minha história sobre isso, que num momento da minha vida eu abri mão de ganhar muito dinheiro para realmente cuidar do paciente. Então hoje eu não tenho uma agenda que eu atendo 10 pessoas no dia, hoje eu atendo 3, 4, você vê. Não deixo encher a agenda, porque senão não consigo entender o paciente como um todo, porque ele se desloca de longe, né? Então viaja 1.000 e tantos quilômetros, 1.500 quilômetros para chegar aqui, para ser atendido como qualquer um ou só mais um. Então acho que isso é muito importante. E aí agora eu vou aproveitar esse ganchinho e vou pensar em algumas perguntas que talvez seja pergunta de profissionais que estão nos assistindo, tá? Vamos lá. Fala pra gente um pouquinho da importância de fazer essas pequenas cirurgias antes de fazer talvez preenchimento, né? Que eu vejo que a gente faz muito essa combinação aqui de blefaroplastia, de um mini lifting facial, ou às vezes um lifting cervical que seja. Fala pra gente um pouquinho da importância disso. Na verdade, o que acontece? A cirurgia em si, ela consegue entregar um resultado imediato e duradouro. E muitas vezes com procedimentos minimamente invasivos, que é o caso do mini lifting, por exemplo, que a gente consegue um resultado incrível, já imediato, e depois o gerenciamento do envelhecimento vai ser mais fácil. Sim. Você consegue depois ter o seu cuidado anual aí, mais focado com a pele mesmo, com a parte de harmonização de áreas estratégicas. Resumindo, gente, ela facilita um pouco a minha vida. Exatamente. E o contrário também, né? Às vezes tem pacientes que não querem operar, né? Ou não podem, ou não é o momento, e que muitas vezes ou precisa de um resultado imediato e sem ter a recuperação de uma cirurgia. Às vezes tem datas para isso, datas né? importantes. Tem um evento importante e a gente consegue... A harmonização consegue entregar um resultado imediato e pelo que eu tô vendo, resultados até às vezes melhores que cirurgia, que a gente não consegue entregar, mas com muito respeito, com muito cuidado, preservando a essência do paciente, Sim. vendo a harmonia, sem exagero, que eu acho que isso hoje mudou um pouco, né? Aí o paciente está buscando mais naturalidade, Sim, né? sim. E nos congressos também só se falam nisso. Eles usam muito o termo quiet beauty, né? Que é uma beleza mais natural mesmo. E a gente não é sobre transformar, é sobre a gente realçar a beleza. Estrategicamente realçar a beleza de alguma forma, ou com tratamento cirúrgico, ou com harmonização, ou mesmo com tecnologia e procedimentos. E essas cirurgias, imagine que a pergunta é de paciente agora, tá? Doutora Nicole, essas cirurgias que vocês fazem, tanto a blefaroplastia, ou talvez, não sei se tem diferença, como que funciona a recuperação dessa cirurgia? E aí depois dessa recuperação, quando que o paciente já pode talvez fazer um preenchimento, ou tem alguma região que não foi próxima onde foi operado, que já pode ser mais precoce ou não, tem um tempo para aguardar? Qual que é o seu conselho? Na verdade, assim, claro, eu brinco que medicina não é ciência exata, né? A gente tem que ver, cada paciente é uma maneira, tem uma recuperação diferente, mas quando a gente faz a cirurgia, ou blefaroplastia, ou mini lifting, primeira semana ali, que ainda tá com os pontos, principalmente da pálpebra, é bom não fazer nada. Inclusive, a própria toxina eu peço para fazer depois, porque estrategicamente é interessante que esteja um relaxamento da musculatura do frontal para a gente então, poder... não fazer toxina botulínica antes da cirurgia. Não. Pode fazer depois, na próxima semana já tá mais desinchadinho e tudo. Você não vê melhor tem como problema. que tá a musculatura. Exatamente. E depois que já acomodou, já tirou os pontinhos, ali depois de no máximo um mês, verificar se existe necessidade.
de fazer algum refinamento com harmonização. No intraoperatório, algumas áreas, por exemplo, o mini lifting. Às vezes o mini lifting a gente consegue fazer um reposicionamento muscular e a gente tira um excesso de pele, mas menor. Entendi. Então a gente consegue Então vai um depender resultado, do trauma, né? vai depender e muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, completamente tirar aqui o bigode chinês, ou preencher um pouquinho de malar, ou tratar a região dos olhos. Então isso tudo, eu acho que a gente Vai ser avaliado. avaliando em conjunto e tendo essa possibilidade de estar atendendo junto, fica melhor ainda, que a gente consegue ver na evolução junto. Então você acredita que avaliando, é igual eu tô pós-operado, então tem gente que recupera com 30 dias, outros vai demorar um pouco mais. Então na cirurgia seria isso, no lift, vamos lá. Operou, eu aguardo pelo menos 30 dias para reavaliar. Nessa reavaliação você consegue autorizar, já pode fazer algum Sim. injetável ou não, vamos aguardar mais uns 15. Então o conselho que a gente dá para o paciente é, fez a cirurgia, aguarda pelo menos 30 dias, depois desses 30 dias faz uma reavaliação e aí a partir daí autoriza ou pede para aguardar. Perfeito. Então é bem rapidinho, tá vendo, gente? Por isso que a gente faz essa combinação. Paciente está disposto a fazer um mini lift, já está com idade, com excesso de pele suficiente para a gente tirar essa pele que está sobrando, eu tenho menos pele, logo o resultado com preenchimento ele é melhor, porque eu vou injetar menos produto. Então, se eu tenho menos produto, eu tenho menos retenção de líquido, eu tenho menos edema, e aí fica sempre mais bonito e mais natural, mais próximo do que era. Legal. Vamos pensar em já mais uma perguntinha, que ela tá fera nas respostas hoje. Então, vamos lá, pergunta como profissional mesmo. Fala um pouquinho dos riscos que tem a cirurgia do lifting cervical e de platisma, como que funciona, quais que são os grandes riscos, a importância de fazer com profissionais sérios, responsáveis? Bom, eu sempre falo que toda cirurgia tem seu risco, tanto cirurgia quanto procedimento. E o importante é sempre a gente estar habilitado para lidar com as intercorrências, né? Saber resolver tratar. E de mãos dadas com o paciente até o final, que eu acho que isso é o mais importante, né? E particularmente em relação ao lifting, né? O lifting cervical, eu acho que o maior risco é realmente o anatômico, né? Que a gente tem que ter domínio da anatomia, tanto de vasos, nervos, artérias, para que tudo seja perfeito e entregue o resultado com muita segurança. Né? Sem lesões, sem lesões, exatamente. Inclusive, a gente percebe a recidiva, né, de cirurgias que a gente tem aqui na clínica é muito positiva. Graças a Deus. Exatamente. Tá, então agora só pra gente... A gente já tá finalizando nosso podcast, que triste. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o All-in-One, que é o que a gente vê que está fazendo muito sentido e está surgindo muito efeito aqui na clínica. Sabe o que é isso, gente? Conta pra gente, Nicole. Vamos lá. Então, na verdade, o All-in-One é o coração de onde tudo começou. Quando eu comecei a sonhar com a ideia de ter uma clínica com todo esse cuidado que a gente já falou, e surgiu o All-in-One, que assistindo um seriado no Netflix um dia, despretensiosamente, era um seriado de cirurgia plástica, que uma cirurgia nos Estados Unidos atendia junto com uma dermatologista, em conjunto, num ambiente assim como essa sala, uma sala de estar diferente um pouquinho de consultório tradicional, sem mesa, separando o paciente e tudo mais. Eu assisti um primeiro episódio e aquilo me deu um start. Falei, é isso que eu quero. E isso é inédito no Brasil. Uhum. Todas as clínicas, essas grandes clínicas, principalmente aqui em São Paulo, tem clínicas com multidisciplinas e especialidades diferentes e tudo mais. Mas o All-in-One é um atendimento em conjunto. Como funciona? O paciente que quer viver essa experiência, ele entra em contato com a nossa equipe, ele recebe um formulário onde ali ele conta um pouquinho do histórico de saúde, tudo que ele tem, o que ele vem buscar na clínica, quais são as queixas. E a gente tem uma equipe que avalia e verifica quem serão os profissionais adequados para fazer esse atendimento. E quando o paciente vem para consulta, ele chega
E esse time de especialistas estarão juntos aqui nessa sala, atendendo para ter o olhar cirúrgico, não cirúrgico, ou mesmo nutrólogo, para desenhar aí toda a jornada do paciente do começo ao fim e a gente conseguir, com muita segurança, entregar tudo que a gente quer com maestria. E é bem engraçado, gente, que às vezes eu tô com um paciente na cadeira, tô atendendo e tudo mais. E aí a Nicole tá atendendo um outro paciente, conversando, avaliando. E às vezes nem sempre no formulário ele consegue colocar todas as queixas, mas vai surgindo, né? Exatamente. Algumas coisas. E aí quando ela percebe que tem alguma coisa que, por exemplo, eu que vou conseguir trazer esse resultado em combinação com alguma coisa dela, ela manda me buscar. Aí eu vou, venho do outro consultório, aí a gente senta os três, aí surge mais uma dúvida que depende de um outro profissional, a gente busca. Aí daqui a pouco tá uns 4, 5 batendo papo, entendendo realmente a necessidade desse paciente. Então isso é muito gostoso, né? Exatamente. E é como se você consegue encontrar aqui a solução de todos os seus problemas. Exatamente. Porque o que não falta é profissional e profissional, né, responsável, de excelência para entregar resultado. Isso é muito gostoso aqui. Então agora vocês descobriram o que é. Bom, eu queria agradecer você, né, pela participação desse podcast que tem um foco muito importante, que é o que eu falei no início, que é falar não só de técnica, mas falar de propósito, falar de transformação mesmo. A ideia é incentivar você, profissional, através desses conselhos, desses insights, dessas palavras faladas técnicas, te trazer um pouco de injeção de ânimo para você permanecer, para você continuar, para você vencer o medo, alcançar, né, os seus objetivos. E você, paciente, perder um pouco desse medo, um pouco do preconceito, principalmente preconceito com classe, que a gente bate muito nessa tecla. Então a gente está diante de uma cirurgia plástica. Aqui dentro a gente tem pessoas de coordenação de hospital. Então, assim, tem dermato, cirurgião plástico, dentista, mais outro dentista, tem enfermeiro, tem sim todas as classes, mas que tratam o paciente com o mesmo respeito e a mesma responsabilidade. Essa é a ideia. Então você, paciente, perder esse medo, perder esse preconceito com os procedimentos estéticos que são banalizados por aí e procurar realmente uma clínica que entrega um resultado de excelência, que preocupa com você, que é paciente. Então, muito obrigado. Inclusive, Nicole venceu um medo, porque ela não gosta muito de ficar batendo papo em câmera. Muito e ela foi muito bem, inclusive. Não precisamos fazer nenhum tipo de corte, fluiu. Então, assim, obrigado por ter deixado as cirurgias no hospital para passar essa tardezinha aqui com a gente, porque é sobre isso. A gente, às vezes, fazia algumas renúncias para transbordar na vida de outras pessoas, e como eu sei que você tem esse mesmo propósito, muito obrigado. O nosso podcast encerra aqui e a gente vai ver quem vai ser o nosso próximo convidado, mas tem que ser pelo menos na altura da doutora Nicole. Muito obrigado. Obrigada. Então, a gente encerra aqui, mas antes, a gente não pode deixar de falar aquela frase que vai motivar e transformar a sua vida. Olha só, Deus à frente, visão do alto, propósito no coração. Então, antes do tchauzinho, se inscreva no canal e participe junto com a gente de todos os podcasts que a gente vai lançar aqui, vários podcasts todo mês. Um beijo no seu coração, Deus abençoe.